Você é nosso cliente especial. Nosso produto é exclusivo, tudo feito especialmente para você. Não importa que a empresa não te conheça e a produção tenha sido em série, né? Você merece o que há de melhor. Gente, nós vivemos uma cultura de consumo. Sendo assim, tudo é pensado em como atrair mais clientes consumidores. O espaço, as cores, os cheiros, as comodidades de acesso e etc. Dentro do pacote de atração, além de tudo isso, está também o discurso. O importante é fazer o cliente sair do anonimato da multidão e se sentir único. Daí as frases que eu mencionei agora há pouco. Isso me faz pensar no texto de Gálatas que estudaremos hoje. Os falsos mestres estavam usando de artifícios para atrair os gálatas para si mesmos. Será que isso acontece ainda hoje? Vem comigo, vamos entender o texto e ver como ele é atual para os nossos dias. Vamos para de frente com o texto. Mas antes, lembre-se de deixar o seu like. Você que tem nos acompanhado aqui, deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, faça sua pergunta. E se não está inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva, ative o sininho e vamos juntos. Vamos continuar firmes estudando a palavra de Deus. Vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente. Esse é o texto, Gálatas 4, verso 12 a 31. Nas últimas semanas nós trabalhamos Gálatas capítulo 3 até o capítulo 4, verso 11. Nesse texto nós vimos que se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez. Se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez, primeiro, por causa da nossa experiência de salvação por meio da fé em Cristo e a atuação do Espírito Santo. Depois, por causa do testemunho das Escrituras. E por fim, se deixar levar pelo falso evangelho é insensatez, porque a promessa veio antes da lei e é alcançada por meio da fé em Cristo. E aí no capítulo 4, verso 1 a 11, nós vimos que Cristo nos resgatou da escravidão, nos fez filhos de Deus e nos deu todos os privilégios da herança. Então é insensatez querer voltar a viver como escravo. Esse foi o texto que nós estudamos no nosso último encontro. E nesse texto de hoje nós vamos ver que a mensagem central dele é a seguinte: não se deixe levar pela astúcia daqueles que ensinam um falso evangelho, porque somente aqueles que creem unicamente em Cristo são livres herdeiros da promessa. Nós vamos entender essa mensagem, ela está disposta em duas partes. O texto é extenso e aí então eu vou ler a partir dessas partes, ok? Essas duas partes são o verso 12 até o verso 20 e verso 21 até o verso 31, ok? Então vamos lá, primeira parte, verso 12 a 20, nós vamos ver que Paulo está dizendo que não se deixe levar pela astúcia daqueles que ensinam um falso evangelho e por isso querem separá-lo daqueles que ensinam um verdadeiro evangelho. Vamos entender essa mensagem então. Vamos ler essa primeira parte, verso 12 até o verso 20, diz assim: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Muito bem, gente.
Paulo começa o verso 12 com um apelo aos Gálatas. Olha só o verso 12: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. O que Paulo está dizendo aqui, gente? O pedido de Paulo era que os Gálatas se tornassem como ele. Como assim como ele? Do que Paulo está falando aqui, né? Lembre-se que o argumento de Paulo até aqui é que a salvação não se dá pela observância da lei, mas unicamente pela fé em Cristo. Ora, sendo judeu, Paulo ele esforçava-se para cumprir a lei e assim agradar a Deus. Mas por causa de Cristo abandonou esse esforço. Ao longo da carta ele faz isso várias vezes. Vamos dar uma olhada. Olha só, Gálatas 1, verso 14 a 15 diz: e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, perceba então que Paulo aqui está realmente colocando a tradição, o judaísmo no caso, no seu devido lugar, não é? Em detrimento do grande valor que pertence somente ao Evangelho. Gálatas 2, 15 e 16: nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sendo assim, gente, Paulo está conclamando os Gálatas a que fossem como ele, ou seja, deixassem os esforços humanos para agradar a Deus e abraçassem unicamente a fé em Cristo. Em seguida, Paulo justifica: porque eu sou como vós. Como assim? Lembre-se, os Gálatas eram gentios. Na perspectiva dos judeus, portanto, a de Paulo, os gentios são separados da aliança. Não tem mérito nenhum para herdar as bênçãos de Deus. Paulo, então, está dizendo que assim ele é, embora ele fosse judeu, mas assim ele se fez, sem mérito nenhum, para que pudesse herdar a herança que vinha única e exclusivamente por meio de Cristo. Ou seja, em outras palavras, os Gálatas estavam se esforçando para ser como os judeus, a fim de obter a herança celestial. E aí Paulo então os convida a ser como ele, ou seja, desprovido de qualquer mérito, assim como os gentios, a fim de herdar as bênçãos do Senhor unicamente pela fé em Cristo. E aí, no desenvolvimento desse apelo, Paulo lembra os Gálatas do tempo em que lhes pregou o Evangelho pela primeira vez. Olha só o verso 12b, na parte B. Paulo diz: nenhum mal me fizestes. Ou seja, eles receberam o Evangelho com alegria. Agora, olha o verso 13 e 14. No tempo em que pregou o Evangelho para os Gálatas pela primeira vez, Paulo estava doente. Que doença era essa? Não se sabe ao certo. O fato é que Paulo diz que essa enfermidade era uma tentação em seu corpo. Provavelmente era algo que lhe trazia muito desgosto e desânimo. Entretanto, veja o verso 14, olha só. Os Gálatas não o rejeitaram, embora isso fosse uma tentação. Eles receberam Paulo como se estivesse recebendo um anjo de Deus, ou até mais. Ele menciona aqui, ao próprio Jesus Cristo. Qual seria então a atitude dos Gálatas que Paulo está ressaltando aqui? Olha o verso 15. Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancarias os vossos olhos e nos darias. É claro que Paulo, gente, ele está usando aqui de uma metáfora, né? Agora, o que ele quer ressaltar aqui é que o Evangelho causou tal transformação nos Gálatas que eles estavam prontos a ter atitudes realmente incríveis de abnegação em favor de Paulo. Mas aí alguma coisa mudou. Veja o verso 16. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Essa pergunta de Paulo é realmente desconcertante, você não acha? Será que ao dizer a verdade,
Paulo estava sendo inimigo dos Gálatas? Será que a pregação da verdade torna o pregador inimigo de seus ouvintes? Será que a exposição da verdade torna o pastor inimigo do seu rebanho? Não, é claro que não. É exatamente ao contrário. Falar a verdade, expor a verdade, é um gesto de amor. Entretanto, os Gálatas estavam sendo tentados a ver Paulo como um inimigo. Por quê? Olha o verso 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Eles quem? A quem Paulo está se referindo aqui? Aos judaizantes. Eles estavam usando de artimanhas para prejudicar a relação dos Gálatas com Paulo. E como que eles agiam? Olha o verso 17. Eles têm zelo por vós. Ou seja, eles tratavam os Gálatas com muito cuidado, de maneira super atenciosa, com muitas bajulações, com muitos mimos. Os falsos mestres, eles agem dessa forma, eles não dizem a verdade, eles estão mais preocupados em agradar, com a intenção de receber algum tipo de benefício. Agora olha o verso 17 ainda. Qual era a intenção deles, daqueles falsos mestres? Separá-los de Paulo, para que o cuidado que eles tinham com Paulo passasse a ser a eles, direcionado a eles. Preste muita atenção. A questão aqui, então, não é meramente relacional. Paulo não estava meramente com ciúmes porque os Gálatas estavam dando um gelo nele e dando mais atenção aos judaizantes. Paulo não estava chateado, estava bravo porque eu estou sendo cancelado por vocês. Não. Lembre-se no verso 13 que Paulo menciona que lhes anunciou o evangelho e eles o receberam como até ao próprio Cristo. Aqui está o ponto de Paulo. Os Gálatas estavam desprezando a Paulo porque estavam desprezando o evangelho, substituindo o evangelho pelo outro evangelho dos judaizantes. E é então por isso que Paulo, no verso 18, dá uma olhada, ele vai dizer o seguinte: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Perceba que a questão não é o zelo em si mesmo, mas os motivos pelos quais esse zelo é empregado. E aí Paulo, como pai na fé dos Gálatas, ele os exorta no verso 19 e 20. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Aqui Paulo, ele apela aos Gálatas de uma das formas mais incríveis das Escrituras. Ele usa metaforicamente a figura de uma mãe tendo dores de parto. A que dores de parto Paulo está se referindo aqui, gente? Em Atos 13 e 14, o relato de Lucas a respeito da pregação de Paulo na região da Galácia mostra para gente como Paulo ele sofreu por conta da perseguição dos judeus. Foi a partir dessa perseguição, debaixo dessa perseguição, que surgiu a igreja da Galácia. Muito bem. Aqui, então, em Gálatas, um ano depois dessa situação, Paulo está dizendo que está sofrendo aquelas mesmas dores novamente. Ele estava sendo perseguido pelos judaizantes da Galácia. Mas como é possível uma mãe sofrer mais de uma vez as dores de parto pelo mesmo filho? Você que é mãe, pensa nisso, é um absurdo, não é? Pois é exatamente esse o ponto de Paulo, é um absurdo. É isso que Paulo está se referindo. E ele então estava disposto a sofrer essas dores quantas vezes fossem necessárias para que Cristo fosse formado entre os Gálatas. E aí então Paulo conclui essa parte afirmando sua perplexidade em relação aos Gálatas. Não se deixe levar pela astúcia daqueles que ensinam um falso evangelho e por isso querem separá-lo daqueles que ensinam o verdadeiro.
Gente, é incrível a ênfase que se dá em nossos dias a respeito de relacionamentos. São feitos cursos, seminários, congressos, são organizados vários desses com essa temática dos relacionamentos. São programas idealizados inúmeros, né? Sendo desenvolvidos em igrejas em torno dessa temática dos relacionamentos. Eu entendo e concordo até com essa ênfase, porque a Bíblia dá essa ênfase. Entretanto, a gente precisa se lembrar que a ênfase da Bíblia nos relacionamentos nunca é desassociada da verdade. Aliás, de acordo com a Bíblia, os relacionamentos realmente saudáveis se fundamentam na verdade. Então, o que está por detrás desse esforço, dessa ênfase em relação aos relacionamentos? Será que não seria a mentalidade contemporânea que despreza a verdade em detrimento dos relacionamentos? Hoje se pensa, o importante é estarmos juntos, não importa de que maneira. Assim, pais deixam de corrigir e exortar seus filhos em nome do ter uma família unida. Igrejas inteiras deixam de exercer a disciplina bíblica em nome do ter uma igreja unida. Aí a gente precisa se lembrar das palavras de Lutero, né? Maldito seja qualquer amor ou harmonia que exija para sua preservação que coloquemos em perigo a palavra de Deus. É isso aí. Uma outra coisa para a gente pensar, mediante essa parte do texto, é que existem muitos atrativos em nossos dias para que deixemos o verdadeiro evangelho. Assim como os judaizantes atraíam os gálatas por meio de bajulações, existem vários atrativos das igrejas hoje para atrair os incautos, né? São igrejas que nos oferecem uma estrutura totalmente voltada para o nosso conforto e bem-estar. Amplo estacionamento, escolinha top para as crianças, programação para jovens de deixar qualquer big tech de entretenimento de boca aberta. Além disso, sua mensagem tem a característica de ser um conjunto de dicas a respeito de família, relacionamentos amorosos, negócios, empreendimentos, tudo para atrair o público. Deus é um mero convidado no grande drama do universo que tem a nós como atores principais. Bem-vindo à Igreja Evangélica Contemporânea. Cuidado com essas igrejas. São falsos mestres com o canto da sereia para fisgar os incautos. Não se deixe levar pela astúcia daqueles que ensinam um falso evangelho e, por isso, querem separá-lo daqueles que ensinam o verdadeiro. Muito bem, vamos para a segunda parte, verso 21 a 31. Aqui nós vamos ver que somente aqueles que creem unicamente em Cristo são descendência de Abraão com Sara e, por isso, são livres. Aqueles que confiam nas obras da lei são descendência de Abraão com Agar e, por isso, escravos. Vamos ler essa parte então, verso 21 a 31, diz assim: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Bom, gente, nessa segunda parte, Paulo continua seu apelo aos Gálatas.
Dessa vez ele usa a própria lei de Moisés. Vamos ver. Olha o verso 21, que Paulo se dirige àqueles, dentre os Gálatas, que desejavam estar debaixo da lei, ou seja, observar a lei para a salvação e santificação. Então, para estes, Paulo vai usar a própria lei. Veja a pergunta: não ouvis vós a lei? E aí ele vai dar sequência ao argumento. Olha só, verso 22. Ele começa um argumento baseado em Gênesis 16. De acordo com o relato de Gênesis, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. O primeiro filho, Ismael, foi da escrava, Agar. O segundo filho, Isaque, da esposa de Abraão, Sara. No verso 23, Paulo acrescenta que Ismael nasceu da carne. Como assim? Significa que ele nasceu do esforço humano em procurar a bênção de Deus. Já Isaque foi diferente, ele nasceu da promessa, ou seja, nasceu por cumprimento à promessa de Deus feita a Abraão, e não por algum mérito de Abraão. Ok, mas o que isso tem a ver com o argumento de Paulo sobre a salvação unicamente pela fé em Cristo? Vamos lá, vamos ver aqui, olha só o verso 24. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então, Paulo diz que se trata de uma alegoria, ou seja, a história verídica de Abraão apontava para algo ainda mais importante. O quê? Olha o verso 24. Aqueles 2 filhos de Abraão figuravam as 2 alianças. A primeira aliança é a aliança feita no Monte Sinai. Por que Paulo menciona aqui o Monte Sinai? Por causa da lei. A lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Bem, diante disso a gente pensa, ok, então os ismaelitas são escravos e os israelitas são livres, certo? Bom, olha o verso 25, olha só. Aqui Paulo ele nos surpreende na sua argumentação. Ele menciona novamente o Sinai, mas dessa vez ele diz que corresponde não aos ismaelitas, mas a Jerusalém e seus descendentes. Ou seja, os descendentes de Ismael são todos aqueles judeus que acreditavam que a observância da lei de Moisés, dada no Sinai, iria lhes trazer a bênção do Senhor. E a segunda aliança, gente? Olha o verso 26. Paulo fala de uma outra Jerusalém. Aqui é de cima. Essa Jerusalém, ela é livre. Ela é mãe de todos nós. Nós quem? Lembre-se, judeus e gentios, crentes em Jesus Cristo. Todos os que creem unicamente em Jesus são livres, são descendentes dessa Jerusalém espiritual. Essa, gente, é a mesma cidade que João viu descer do céu em Apocalipse 21:10. E aí Paulo, gente, lembra aos Gálatas que é isso que diz a profecia de Isaías, no capítulo 54, verso 1. Ele vai dizer aqui no verso 27, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Ou seja, é impossível que a estéril dê filhos, mas Deus cumpre a sua promessa e dá filho a Abraão com Sara. Sendo assim, olha o verso 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Lembre-se, esse nós são judeus e gentios que creem em Cristo. Sendo assim, os descendentes da promessa não são os que cumprem a lei, mas os que creem em Cristo. Agora, é interessante a continuidade do argumento de Paulo. Ele volta para Gênesis 16. Ele lembra que Ismael, que foi gerado segundo a carne, perseguiu Isaque, que foi gerado segundo a promessa. Perceba que no verso 29, Paulo menciona o Espírito Santo. No capítulo 5, a gente vai entender isso mais para frente, tá bom? Mas essa perseguição, segundo Paulo, prefigurava o que estava acontecendo nos tempos dos Gálatas e também no nosso tempo. Aqueles que confiam na observância da lei para obter as bênçãos de Deus e, portanto, são escravos, perseguem aqueles que são livres, aqueles que creem unicamente em Cristo para a salvação. Sendo assim, Paulo menciona Gênesis 21:10. Olha só, no verso 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho.
porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ou seja, a herança está reservada somente para os filhos da livre. Os filhos da escrava não têm parte na herança. Mas aí Paulo conclui no verso 31, olha só, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A quem que Paulo está se referindo? Lembre-se, judeus e gentios, crentes no Senhor Jesus Cristo. Somente estes são livres e herdeiros das bênçãos de Deus. Aqueles que confiam nos méritos da lei, estes são escravos e jamais poderão herdar as bênçãos do Senhor. Então, lembre-se da mensagem dessa segunda parte. Somente aqueles que creem unicamente em Cristo são descendência de Abraão com Sara e por isso são livres. Aqueles que confiam nas obras da lei são descendência de Abraão com Agar e por isso são escravos. Eu fico perplexo. Acompanho Paulo com o apelo de algumas igrejas evangélicas hoje. Um apelo às tradições judaicas, né? Essas igrejas promovem viagens a Jerusalém, estudo do hebraico, volta às festas judaicas. Por detrás de tudo isso, gente, está a falta de fé na suficiência da confiança nos méritos de Cristo para a salvação e santificação. Não se deixe levar pela astúcia daqueles que ensinam um falso evangelho, porque somente aqueles que creem unicamente em Cristo são livres herdeiros da promessa. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas mediante isso. Gente, existem muitos atrativos nos nossos dias para que deixemos o verdadeiro evangelho. É uma verdadeira pressão. São igrejas que nos oferecem uma estrutura totalmente voltada para o nosso conforto e bem-estar. A sua mensagem tem a característica de ser um conjunto de dicas a respeito de família, relacionamentos amorosos, negócios, empreendimentos, tudo voltado para você, para nós, para nos fazer sentir bem. E aí Deus é um mero convidado nesse grande teatro da fé, né? Infelizmente, são muitas igrejas, inclusive no nosso país, que se desenvolvem desta forma. Precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com os falsos mestres que, como o canto da sereia, buscam fisgar os incautos. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: eu acho muito curioso como os legalistas, moralistas, perseguem aqueles que confiam no verdadeiro evangelho, não é? Isso aconteceu nos tempos de Paulo, ao longo da história e continua acontecendo nos nossos dias. Nos nossos dias, esses perseguidores são os haters das igrejas, né? São aquelas pessoas que se colocam como vigias do comportamento do outro. Tipo de roupa que se usa, jeito de falar, lugar que se frequenta. Tudo está debaixo da vigia, do escrutínio dessas pessoas que acham que o comportamento nos torna aptos para a salvação, para o céu. É claro, gente, uma vez que somos igreja, que vivemos de uma maneira comunitária, não somos individualistas, nós precisamos exercer, viver a disciplina, mas a disciplina verdadeiramente bíblica. Jamais com esse pensamento e esse coração dos haters ou dos legalistas e moralistas, né? Deixa eu dar um exemplo. Se eu uso barba, isso pode vir a chocar alguém, por algum motivo que seja, talvez tira a concentração da pessoa na hora que eu estou pregando e tal. Bom, sendo assim, apesar de eu gostar de usar barba, eu vou procurar evitar a barba, ok? Agora, se existe um grupo na minha igreja, esse grupo é influente, e ele está dizendo que o verdadeiro crente não usa barba, aquele que recebeu o evangelho, aquele que é salvo no Senhor Jesus, esse não usa barba. Qual vai ser a minha atitude em relação a esses irmãos? Vou confrontá-los e com barba. Vou usar barba, se possível, que nem um eremita. Por quê?
porque está em jogo o Evangelho. Eu não posso ceder, ainda que isso me traga prejuízos. Talvez você esteja sofrendo ataques desses haters, e aí eu quero encorajá-lo a não se intimidar. Não ceda à pressão. Se o Evangelho está em jogo, não se deixe levar por estes que querem escravizá-lo com o seu moralismo. Uma coisa é a abnegação cristã para a edificação do outro. Outra coisa, bem diferente, é a confrontação do legalismo para que o Evangelho não sofra prejuízo. Que o Senhor nos ajude, queridos, que o Senhor nos ajude com sabedoria, discernimento e coragem para nos manter firmes quando precisamos, porque está em jogo o Evangelho. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe. No sábado passado nós tivemos a nossa live com Carol Su. A minha esposa esteve tendo um bate-papo incrível com o Carol Su. Então, se você perdeu, está no nosso canal, foi gravado. E aí fica à vontade. O tema é ansiedade. Foi realmente muito legal. Então, vai lá. Tenha acesso e seja edificado. É isso aí, gente. Vamos continuar juntos de frente com o texto. Vamos continuar juntos estudando a carta do apóstolo Paulo até a próxima semana, se Deus assim permitir.